Jaqueline. Oi, que bom você conseguiu chegar hoje para a aula. Ativa aí teu som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde sai que não tá fazendo barulho. Jaqueline, tá me ouvindo? Bem, estamos nós três, a gente vai começar. Jaqueline está com dificuldade para entrar. Deixa eu ver. Estava querendo tirar o chat, era só clicar aqui embaixo e eu tirava ele. Bem, eu vou compartilhar a tela lá do slide. Eu só acrescentei algumas coisinhas porque eu falei no dia e eu não coloquei. Assim, não tinha para mostrar a imagem. É por isso que eu vou colocar agora. Para vocês aí, tá em cima do slide, né? A imagem da gente. Deixa eu ver. O microfone tá meio ruim. Deixa eu colocar grande a imagem, acho que fica melhor. Pronto. Fica melhor, né? Olha só. Então, a gente está retomando o conteúdo de geometria analítica, né? Coeficientes angular e linear. E lembrando que é o conteúdo já da semana passada, né? Só que, como eu disse semana passada, essa semana a gente continuaria com o mesmo conteúdo. E tem uma atividade já no slide, né? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que vocês vão responder, certo? Alguns até já responderam. Então, passando aqui, o ruim daqui é que eu não consigo movimentar nada na imagem. Mas, enfim. Geometria analítica, o que ela trabalha? Ela trabalha todas as formas geométricas, no caso, e ela uma análise mais profunda. E, no caso aqui, a gente tem uma imagem que representa bem o que ela trabalha, principalmente, que é o círculo, né, a circunferência, e aí ela trabalha essa circunferência no plano cartesiano, trabalhando a questão de raio, de centro, de comprimento da circunferência. A parábola, que não é igual à parábola da função do segundo grau, porque essa aqui, no caso, ela é de lado, tá? Isso não seria uma função. Pode ser para direita, para esquerda, mas é uma parábola. A hipérbole, que ela tem duas partes, né? São duas partes contrárias, tá? Então, essa partezinha aqui embaixo. Eu não sei se... Deixa eu pegar aqui o marcador, que eu acho que fica melhor. Então, aqui é a hipérbole. E aqui é a elipse, que é quando eu dou um corte aqui na transversal, nesse cone, tá? Então, eu até peguei um copo d'água para mostrar. Eu tenho aqui um copo d'água. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que não. Mas se eu pegar o copo d'água assim, pezinho, eu tenho esse círculo aqui da borda do copo, eu tenho o círculo aqui da base do copo, e eu vou ter outro círculo aqui na altura da água, né? Se eu inclinar o copo, isso vocês podem fazer em casa, tá? Cuidado para não derramar no computador. Então, se eu inclinar o copo e eu olhar aqui essa imagem, tá? Eu vou ver não mais um círculo, eu vou ver uma figura meio puxadinha. É como se eu tivesse um círculo achatado, tá? Que no caso é a elipse, tá? E aqui nós temos o ponto reto e plano. Deixa eu fechar aqui essa tela para poder mostrar lá no... Poder movimentar essa tela aqui, ó. Vê, eu vou puxar aqui. Deixa eu trazer para frente essa imagem. Avançar. Trazer para frente. Isso. Esse aqui é o cone de Apolônio. Quem já assistiu o filme de Alexandria, que tem Hipátia de Alexandria, que foi a primeira mulher matemática conhecida na história, tá? E ela trabalhava lá na biblioteca de Alexandria.
E ela tem uma fascinação, né? Eles têm uma fascinação pelo círculo. Para eles era a forma perfeita. Mas ela trabalhava, no caso, essa questão de circunferência, elipse, parábola e hipérbole, tá? E, no caso, eles estavam muito preocupados, com a história do filme, querendo também perceber como era esse movimento da Terra, né? Eles achavam que todo o universo girava em torno da Terra e eles achavam que esse movimento era circular, certo? Então, anos depois, né, baseado até nos próprios estudos de Hypatia e de outros matemáticos, então se descobriu que a Terra não era o centro era o Sol, e que esse movimento não era circular, esse movimento era elíptico, tá? Porque tinha horas que a Terra estava mais próxima do Sol, tinha hora que estava mais afastada do Sol. E aqui embaixo nós temos outra coisinha que a geometria analítica trabalha, que é ponto, reta e plano. E é justamente nisso aqui que a gente vai se deter agora, tá certo? Eu vou agora ampliar novamente a tela. Jéssica está entrando. Jéssica, seja bem-vinda à aula também. Jaqueline, eu estou vendo agora o microfonezinho dela, mas está desligado. Vamos lá. Vou de novo colocar a apresentação do slide, só que agora eu vou colocar do atual, para não voltar. E aí, veja, eu disse o que a geometria analítica trabalha, e aí a gente vai se deter na reta. E aqui eu trouxe alguns modelos, né, de posições relativas às retas, tá, que nós temos. Nós temos retas paralelas, tá? Geralmente nas ruas, né, os meios-fios, né, amarelo! É paralelo. Eita, eu vou desligar o... É branco! Não, esse é amarelo também. É amarelo! Amarelo. Amarelo. Eu vou ter que... Eu não sei como é que eu desabilito o som de uma pessoa. Ainda. Como é que eu deixo só o meu som? Gordinho. Não sei. Ô, Jéssica. Jéssica. Senhora. Ou Jéssica ou Jaqueline. Não, Jaqueline tá com o microfone desligado. Tem criança aí, né? Tu desliga o microfone, Jéssica. Aí, quando tu precisar fazer alguma pergunta, aí você ativa, tá certo? E faz a pergunta. Pronto. Então, retas paralelas. Um exemplo bem básico de retas paralelas são as linhas no caderno, tá? As linhas no caderno são retas paralelas. Retas concorrentes, então, paralelas, elas estão na mesma direção, ok? Mesma direção. Concorrentes, elas se cruzam. Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes. E perpendicular, ela se cruza formando aqui, ó, uma cruzinha, tá? Ângulos de 90 graus aqui. Então, ela se cruza bem bonitinha, formando ângulo de 90 graus, retas perpendiculares. Não é que a gente vai estar tratando disso agora. Eu só coloquei aqui como observação, tá? Porque estamos falando de reta. Aqui, na função do primeiro grau, a gente consegue trabalhar as retas. Então, aqui eu coloquei alguns gráficos para mostrar para vocês. Eu vou colocar bem rapidinho e vou lá para o GeoGebra para a gente poder trabalhar. Então, a função do primeiro grau são retas, o geográfico é uma reta. Aqui tem outro. Função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Então, aqui a gente está vendo parábolas, tá certo? E a função exponencial, cujo gráfico é uma curva, tá? Ou uma curva que se acentua muito, crescendo muito rapidamente, ou uma curva que se acentua diminuindo muito aceleradamente, tá certo? Ou ela aumenta muito rápido, ou ela diminui muito rápido. Um exemplo, tô vendo Jaqueline agora. Um exemplo muito básico que nós temos de função exponencial, infelizmente, é o que está acontecendo no mundo, né? No nosso país também, com a pandemia aí do coronavírus, o Covid-19. Então, vocês vejam que começa o número e isso vai crescendo, 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 e cada dia que passa vai aumentando, 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 né? Chega lá no pico. Então, assim, infelizmente é um exemplo atual do que seja uma função exponencial. Então, vou voltar aqui para a função do primeiro grau e vou pegar lá no GeoGebra
Só que eu não deixei aberto aqui e eu acho que eu só consigo pegar se eu deixar aberto. Deixa eu sair um pouquinho disso. Deixa eu sair do... Stop. Pronto, voltamos para essa tela só para eu abrir aqui o GeoGebra, tá? Eu vou minimizar essa minha tela. Ele não permite. E agora? Deixa eu pausar um pouquinho o vídeo. Então, bora continuar aqui a gravação. Pronto, achei o GeoGebra. Deixa eu pegar agora aqui no chat screen. Vou pegar o GeoGebra. Preciso suporta quantas pessoas? Parece que suporta até 300. Se eu não me engano, são 300 pessoas. Estão vendo essa tela que tem o gráfico? Uhum. Estão, né? Pronto. Eu não estou me vendo mais na tela. Não sei por que eu não estou me vendo, mas enfim. E agora, como a gente está trabalhando a questão da função do primeiro grau, eu só vou mostrar aqui, como eu mostrei lá, a função do primeiro grau, a do segundo grau e a exponencial. Então, vou digitar aqui, ó, y igual a 2x mais 3, enter, ó, uma reta, certo? Então, se eu tenho 2x mais 3, eu vou ter uma reta, porque ela é a função do tipo ax mais b, que é... Deixa eu retomar aqui uma coisinha. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, ó. Esse aqui que eu tô falando, certo? Y é igual a x mais b. Ou seja, eu tenho o coeficiente x e eu tenho o coeficiente, né, em relação, e o x, e eu tenho um outro valor, tá? Um valor independente aí que não tem letra. Deixa eu pegar de volta o GeoGebra. Não é esse. Pronto. Se eu colocar agora a função y igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Olha só. Deixa eu mudar até a corzinha dela aqui para ficar melhor. Queria mudar. Pronto, mudou. Então, veja. Quando eu digito esse 2x mais 3, fica uma reta. Quando eu digito x ao quadrado mais 3x menos 5, fica uma parábola, tá? Deixa eu só movimentar aqui para vocês verem bem direitinho, ó. Tá vendo? Uma parábola aqui, certo? Se eu digitasse uma função y igual a 2, vou colocar 3 elevado a x, tá? Olha, agora ficou essa verdinha, que é uma curva, né? Ela passa aqui bem rentezinha ao eixo de x e ela vai subindo e crescendo rapidinho, ó. Como aqui é 3 elevado a x, o expoente aqui é a nossa variável. Quando eu tenho 3 elevado a 0, qualquer expoente elevado a 0 dá 1, então vai ligar com 1. Aí 3 elevado a 1 vai dar 3, então 1 liga com 3. Aí 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, né? Então 2 vai ligar com 9 lá em cima, aqui, ó. Tá vendo? E assim por diante, ou seja, veja, pulou de 1 para 3 para 9. Aí 3 elevado a 4 já seria 81. Aí 3 elevado a 5 já seria 243. Então, veja, de 1, 3, 9, 81, 243. É um crescimento muito rápido. E é justamente isso que está acontecendo com o contágio em relação ao coronavírus, né? Em relação a essa pandemia que a gente está enfrentando. Eu vou tirar essas duas funções, que isso aqui só foi para mostrar para vocês. Não só existem essas não, tá? Tem tantas outras. Tem função logarítmica, trigonométrica, que é a função seno, cosseno, tangente, tá? Tem muitas outras funções. Eu só estou mostrando para vocês verem que tem função que é parábola, tem função que é curva, tá? E, no caso, a gente vai trabalhar a função do primeiro grau, que é reta. Então, o nosso estudo está somente aqui. Eu vou apagar essas duas porque só foi para mostrar. Se eu colocar outra função com o mesmo coeficiente angular, né? Que aí a gente tem que falar agora de coeficiente, tá? Coeficiente angular e coeficiente linear.
esse númerozinho que está na frente do x é o nosso coeficiente angular, certo? Ele nos dá a inclinação da reta. Veja que aqui, ó, tá formando um ângulozinho aqui embaixo, tá? Aqui, em relação à reta. Se eu colocar uma outra reta com o mesmo coeficiente angular, 2x menos 4, vamos ver para onde foi isso. Eu vou mudar a cor dessa... Deixa eu ver se eu mudo a cor da reta aqui, por aqui. Não, eu acho que mudou o eixo. Tá, deixa eu ver ali o eixo. Mas eu quero mudar a reta ainda. Deixa eu mudar esta reta. Aqui agora. Eu coloco um vermelhinho. Pronto. Vou movimentar aqui, ó. Olha só. Quando eu coloco o mesmo coeficiente angular, lembra que eu falei lá na frente de retas paralelas, né? Então aqui, ó, elas estão paralelas, elas estão na mesma direção, certo? Agora, em relação ao coeficiente linear, que é o segundo número, tá? Esse número que não tem o x, então veja que aqui é 3 e aqui é menos 4. Então o que que vai acontecer? Deixa eu ver. Ele não me dá o marcadorzinho aqui. Então, deixa eu ver se aqui eu tenho um lapisinho. Acho que tem. Lembrei. Pronto. Aqui o lapisinho. Deixa eu pegar um lapisinho azul. Pronto. Aqui, ó, forma um ângulo. E aqui tá formando o mesmo ângulo, certo? Por que tá formando o mesmo ângulo? Porque aqui é 2. E aqui também é 2, tá? Então, esse 2, ele vai me dar a inclinação da reta. Se ela tá assim, se ela tá mais em pezinha, mais deitadinha, tá? Ele me dá a inclinação da reta. Esse 3 aqui é o coeficiente linear. Ele vai tocar o eixo de x. Então, ele vai me dizer aqui, ó, que vai tocar aqui, ó, no eixo de x, não, desculpa, no eixo de y. Ele vai tocar no 3. E esse menos 4, ele me diz que essa reta vai tocar o eixo de y no ponto menos 4, certo? Então, o coeficiente angular, que é o número que está na frente do x, ele vai me dar a inclinação da reta. O outro número, que não tem o x, ele vai me dizer onde eu vou, onde a reta vai tocar no eixo de y, tá? É essa a função dos dois aí, o sentido geométrico, no caso, do coeficiente angular, coeficiente linear. Vou fazer outra reta aqui. Deixa eu apagar isso para não ficar borrado aqui, feinho. Pronto. Vou apagar aqui também. E agora, vou voltar no mouse para poder fazer aquilo que eu quero. Eu vou colocar agora y é igual a menos 3x mais 1. Olha só. Como é menos 3, vejam que a reta aqui já mudou de posição. Deixa eu mudar aqui a corzinha da reta. Eita, agora esse ficou em cima. Deixa eu fechar aqui. Pronto, deixa eu mudar a cor. Vou colocar esse azul. Pronto. Então, essa reta aqui, ó, essa azul. Veja que ela tá para baixo, tá? Ela tá do outro lado. Essas duas retas estão para a direita, essa tá para a esquerda. Pode ser que eu tô fazendo aqui para vocês, eu tô fazendo pro lado errado, né? Mas aqui, olhem a tela. Então, essas duas estão para o lado direito e essa aqui está para o lado esquerdo. Por que está acontecendo isso? Porque essas duas, o x é positivo, portanto, essas duas são crescentes. E aqui, esse 3 é negativo e, portanto, ela é decrescente. Mas em relação ao coeficiente linear, acontece a mesma coisa. Vejam, vou pegar o lapisinho de novo. Vou pegar um verdinho aqui agora. Que, como aqui eu tenho 1, tá? Aqui é 1. Então, aqui, ó, ela tá tocando o eixo de y no ponto 1. Então, o coeficiente linear, ele sempre mostra isso, tá? Onde vai tocar o eixo de y, ok? Então, eu preciso que vocês entendam que a reta, ela surge de uma função do primeiro grau, tá certo? E ela é a união de no mínimo 2 pontos. Então, com no mínimo 2 pontos eu consigo fazer uma reta. Por um ponto não, né? Para passar diversas retas no mesmo ponto. Mas por 2 pontos passa apenas uma reta, ok?
tem coisas que é melhor de explicar na sala de aula. Mas, enfim, vou sair dessa tela e vou voltar lá para o slide. Voltou para o slide aí para vocês? Ok. Bem, aqui o que eu quero chamar a atenção agora, né? Deixa eu pegar o lapisinho aqui para mostrar de novo. Tá no slide, né, Adriana? Sim, tá. Ok, Tá, professora. certo. É porque eu não tô vendo vocês. Eu Vamos tirei lá. a minha Certo. visão porque o telefone tá manchado. Eu tive que deitar o telefone de cabeça para baixo. Certo. Gente, isso aqui é a lei de formação da função do primeiro grau, tá? Lembrando, por que a função do primeiro grau? Que aqui não tem expoente. Quando não tem expoente, eu vou identificar que esse expoente é 1, tá certo? Então, por isso a gente chama que é a função do primeiro grau. Quando eu tenho uma função do segundo grau, deixa eu pegar uma coisa aqui. Então, nessa aqui, a função do segundo grau, deixa eu pegar a borracha, apagar isso que eu fiz. Cadê o lápis? Acho que eu tenho que devolver a borracha para pegar o lápis. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o lápis. Vamos lá. Aqui, vejam que eu tenho expoente 2, tá? Como tem expoente 2 no x, então a função ela é do segundo grau, certo? Quando esse número na frente do x ao quadrado é um número positivo, ou seja, maior que zero, a parábola fica para cima. Eu digo para os meus alunos que quando A é positivo, fica um sorrisinho. E quando A é negativo, tá? O A negativo, então, a parábola fica para baixo. Então, fica uma carinha triste. Carinha triste. Certo? Então, deixa eu pegar a borracha aqui de novo, apagar. E em relação à função exponencial, deixa eu pegar uma mouse aqui para poder colocar. Eu estou mostrando a diferença entre as três, tá? Em relação à função exponencial, o que vai acontecer? Deixa eu tirar isso mais para mim. Vai acontecer que, quando a minha base... Deixa eu pegar o lápis de novo. Esse negócio era para ser bem automático, né? Quando a pessoa clica lá em cima para pegar o lápis rápido. Então, quando essa minha base é um número inteiro, tá? 2, 10, 20, 3, tá? Só não pode ser 0 e 1 nem negativo, tá? Porque não daria uma função pra gente aqui nesse sentido. Aí vai ser uma base, um número inteiro elevado a x. O que vai acontecer? Essa parábola, ela tá crescendo, tá? Ela tá subindo. Então, daí que é uma função exponencial crescente. Eu tô até escrevendo bem nesse negócio. E aqui, quando é uma fração, tá? Se a base é uma fração, ela é decrescente, ó. Ela vai diminuindo rapidamente, certo? Então, aqui é decrescente. Daqui uns dias eu vou estar craque nesse negócio. Então, fui falar, vai ficar assim mesmo, borradinho, não tem problema não. Já deu para vocês entenderem o que é decrescente. Pronto. Bem, visto isso, né, qual foi o meu objetivo aqui agora? Foi mostrar, deixa eu pegar a borracha que eu vou passar para outra imagem. Eu quis mostrar para vocês que a reta tem a ver com a função do primeiro grau, e aí eu quis mostrar que essa lei de formação da reta, que é o ax mais b, toda função que tem essa característica, o gráfico vai ser uma reta, tá? Ou crescente ou decrescente. Que no caso aqui, eu vou colocar um texto para escrever. Aqui seria uma função crescente. E aqui seria uma função decrescente. Ok? Só para ficar bem claro. Por quê? Porque aqui... Eita, Jéssica tá entrando de novo. Porque aqui tá subindo, ó. À medida que o x aumenta, que tá indo para a direita, tá crescendo, né, gente? Cada número que eu pego mais à direita é maior do que o para a esquerda.
À medida que o x aumenta, veja que o valor de y também está aumentando, tá? Então, ela é crescente. Então, aqui, eu tenho o valor de x aqui, está ligando com esse valor de y aqui. O valor de x aqui está ligando com esse valor de y aqui, tá? Então, aqui, essas conexões estão me dizendo quanto maior o x, maior o y também. Então, a função é crescente. Aqui, aí a imagem agora está, acho que na frente do vídeo, eu vou fazer aqui uma setinha, está descendo, tá? À medida que o x está aumentando, os valores de y estão diminuindo. Então, veja aqui, esse x aqui, digamos, eu liguei com esse y. Aí, esse outro x maior, eu liguei com y menor. Esse x, eu liguei com esse y. E aí, à medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então, por isso que ela é decrescente. Bem, mostrei isso aqui. Deixa eu apagar, porque eu vou passar para outro slide, tá? Gente, alguma pergunta? Até aqui, deu para entender como é que tá? Vinícius, Jaqueline, Jéssica. Ô, Josanilda, Oi, a mãe do Vitor tá me ligando. Aí eu vou ver se ele quer entrar. certo? Deixa eu ligar para ela. Ok. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Certo. Deixa eu... Stop. Bem, Tá bom. continuando a gravação, que a gente precisou sair um pouquinho. Deixa eu retomar agora no GeoGebra. Porque a gente estava conversando aqui, o pessoal está com dúvida ainda. Eu vou apagar essas funções e eu vou fazer uma coisa que eu fiz na outra aula, certo? Eu vou colocar a fórmula da função do primeiro grau de forma genérica. Eu vou escrever do jeito que eu apresentei para vocês lá no slide. Y é igual a x mais b, tá? Quando eu der um enter aqui na tela, ó, já aparece uma reta. Veja, apareceu uma reta. E já apareceu a reta com esses controles deslizantes. O que ele vai me possibilitar aqui? Eu movimentar essa reta aqui, como se eu estivesse mexendo, tocando ela e movimentando na tela. Veja, na função, eu vou escrever aqui embaixo só para vocês. Cadê o lapisinho? Tem hora que ele demora a aparecer esse bichinho. Cadê? Pronto. É que quando eu coloco o mouse ali já teria que aparecer. Eu vou pegar o vermelhinho. Então, só lembrando. Aliás, eu vou pegar o texto, fica melhor. Pronto. Na função y igual a x mais b, tá? Aí eu tenho esse a aqui, é o coeficiente angular. Eu vou colocar só as iniciais para ficar mais fácil. Agora eu quero o lápis. Deixa eu ver. Quando eu encostasse o cursor lá, já era para aparecer, né? Ele tá brincando comigo. Agora. Eu vou toda vez no meio agora. Pronto. Esse aqui... Eita, não pegou ainda o lápis. Cadê? Eu quero o lápis. Pronto. E agora aqui, ó. Esse A... Eu vou colocar só as iniciais. Ele é o coeficiente angular. Tá? Esse A é o coeficiente angular. Ele é o que me diz se a reta tá mais inclinada para a direita, para a esquerda, se ela está mais deitadinha, menos deitadinha, tá? E o B, ele é o coeficiente linear. Vou colocar só as iniciais aqui, tá? É o coeficiente linear. O que vai acontecer? Ó, Jéssica ali. Posso tirar o print da tela de novo? Vamos lá. Depois eu coloco para vocês, tá certo? Ó, o A é esse aqui, tá certo, gente? Agora eu vou pegar o mouse para mexer. Se o A é o coeficiente angular, quando eu mexo o A, eu vou mexer no ângulo da reta, certo? Ó, o ângulo tá aqui, né? Esse ângulo tá fechadinho aqui. Ó, se eu puxo ela mais para cima, ó, vê só, que ela tá ficando mais em pezinha, certo? Ficou bem mais em pezinha. Eu só coloquei aqui para ir até 5, tá? Então ele não vai passar disso aí. Quando eu volto para cá, deixa eu ver se eu colocar aqui no 0, tá? Deixa eu ver se eu consigo parar no 0. Pronto. Eita, não parou no 0. Eu queria que parasse no 0, para mostrar uma coisa. Parou no 0. Ó, se